capítulo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Grande Pai, precisamos de Ti em todos os sentidos. Somos mortais e não adianta pensar que somos alguma coisa, porque viemos do pó e ao pó retornaremos. Mas estamos certos da Sua palavra, que é verdade. Todo momento que ela se cumpre, ela está mostrando o Senhor, operando, manifestando. E nós mortais somos tão difíceis, Senhor. Temos tanta dificuldade em ver a manifestação do Senhor, porque nós olhamos em grandes coisas e o Senhor se manifesta em pequenas coisas. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter os Seus olhos, olhar com os Seus olhos, para podermos ver Sua manifestação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre o povo do profeta. Meu irmão Brana pregou uma mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. E fica esta pergunta: se você tivesse vivido no tempo de Noé, ao lado de quem você estaria? Hoje é fácil falar, eu estaria com Noé. Mas Noé era diferente, tinha uma mensagem diferente, ninguém pregava igual ele. Ele era o único homem no mundo que tinha uma mensagem e que precisava ter um povo. O irmão Brana também pregou a mensagem e eu me esqueço o parágrafo, mas ele diz: o homem e o povo da hora. Sempre Deus teve um homem e teve o povo daquela hora. Noé era o profeta, mas você vê que ele não conseguiu ganhar muita gente. Parece que é o essencial, a gente tem que ganhar a família. E a família, uma hora é natural, outra hora é espiritual, certo? E a família natural foi que entrou na arca. Hoje é a família espiritual que entra, não é a família natural. Muitas vezes a família natural entra um, dois, mas a família espiritual entra a família completa. Como entrou a família natural completa no tempo de Noé. Noé, a esposa, filhos e as noras. Bom, não tinha filhas, mas entrou as noras, conseguiu entrar na arca. E aí você vê um homem e o seu povo tão pequeno, como a mensagem que nós estamos contando as últimas histórias de Noé. Mas há quantos anos, milênios, que conta a história de Noé? Por todo o período do Velho Testamento, estavam contando a história de Noé.
Cada um tinha uma oportunidade de falar o que fez Noé. Como ele conseguiu entrar, conseguiu fazer uma arca e colocar a família dentro da arca. Então, cada vez que Deus trabalha na terra, ele tem o homem, ele tem o povo, ele tem o profeta. E tem que ter um povo que crê no profeta. Então, ele estava pensando nisso também, pondo-nos ao lado de Jesus, ao lado de quem eu estaria no tempo de Noé. Você tem que pensar nisso, ao lado de quem você estaria no tempo de Abraão. Você diz, sou família de Abraão. A família não entrou. Família de Abraão agora era diferente. Lá Noé entrou com a família. Aqui na frente, Abraão saiu da família. Fora da família. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem mostrou a terra para animar o rapaz, não. Você sai primeiro, porque muitas vezes nós queremos que Deus faça algo para nos animar. Mas Deus quer ver nós movimentarmos, sairmos, crermos por fé. Assim como foi Abraão, sem Deus mostrar nada para ele. Deus falou que ia mostrar, mas não mostrou para animá-lo a sair. Primeiro é a saída. Então, a gente vê uma família entrando na arca. A gente vê um homem saindo da família. Uma escolha de Deus. E cada um tem o seu povo. Noé tem o seu povo. Qual o povo de Noé? Só a família. Abraão tem o seu povo, não sua família. O mais próximo dele era o sobrinho Ló, e que saiu com ele. Por último, Deus também pediu para que se retirasse. Deus queria só Abraão. Tem hora que nós queremos colocar todo mundo. Então a gente tem que lembrar que no tempo de Abraão, ele estava mostrando o nosso tempo. O tempo de Abraão. Sai da sua terra. Sai da sua família. Eu não estou contra a família, mas eu estou posicionando os tempos que Deus trabalha com família e sem família, formando a sua família. Então, no tempo de Noé, ele tinha a família de Noé, mas no tempo de Abraão, ele não tinha a família de Abraão. Teve que deixar toda a família e Deus trabalhar com Abraão através da fé. Então, se Deus te chama, é você quem tem que vir. Porque se Deus te chama, onde Deus te chamar, você tem que estar de acordo com aquilo. Tem gente que diz, Deus me chamou na Pentecostal. Deixa eles falar línguas. Deixa eles orar pelos enfermos. Deus chamou eles para isso. No movimento pentecostal. Mas esse movimento pentecostal, você sabe que por mais que existiu no início, em Atos capítulo 1 e 2, o movimento pentecostal, depois aquilo não estava constante nas eras. Falar línguas, poucos falaram depois. Contudo, Paulo diz que ele falava mais em língua, mas ele diz, é muito melhor profetizar. Falar de uma maneira que o povo entende a mensagem. Mas vamos continuar pensando aqui, o povo do profeta, o povo de Noé. Agora, o povo de Abraão não era o povo de dentro de casa, da família dele, mas ele tinha que ganhar esse povo ali fora. Ele tinha que ter uma raça ali fora. E a raça que ele ia formar, o povo, era de uma mulher estéril, que ele viveu com ela desde os seus 17 anos, e ela nunca tinha gerado.
E Deus vem e dá uma promessa para ele na velhice: você terá um filho. E Sara riu, porque se ela não teve filho com 17, teria agora com 60. E Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele deixou passar 25 anos. Ficou pior ainda. A Sara estava pior, Abraão estava pior, e aí Deus veio começar a formar sua família. Não lá da casa do pai de Abraão, mas agora Abraão e Sara. Vamos aprender, irmãos, que ele não conseguiu formar a família. Abrão e Sarai, família do nome. Ele foi formar uma família do novo nome: Abraão e Sara. Guarde bem, porque nós estamos ligados a este Abraão e a esta família que está manifestando neste tempo final. Mas ele formou uma família vindo de uma mulher incapaz. Veio uma criança e formou esta raça grande, tremenda, abençoada dos judeus. Então uma hora você diz, ela é abençoada. Outra hora Deus diz, ela é rebelde. Ela corrompeu, como nós lemos aqui. Mas Deus trabalha com o seu povo através de profetas, e quando eles caem, Deus ainda torna a eles. Queria fazer lembrado o que nós aprendemos com o irmão Brana, na era de Laodiceia, que conosco não é assim. Conosco não vai dar tempo. Deus abriu para nós, fechou para os judeus, mas ele, quando os gentios o rejeitam, ele não volta depois a tratar com gentil mais. Mas ele veio e os judeus, que era o seu povo, capítulo 1, verso 11 de São João, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora ele vem para o povo dele, outra vez. O povo rejeita. Ele vem através de Moisés, o povo rejeita, ele passa 40 anos matando aquela raça que rejeitou. E depois salvando a semente dos pais, e não salvando os pais. Certo? Como nós falamos ontem, Deus veio e fez a mesma coisa com o povo gentil, aqui na última era. A oportunidade foi dada para os gentios nos Estados Unidos, e eles rejeitaram. Não creram assim como eles não creram em Moisés lá atrás. Os Estados Unidos não creram em Brana aí atrás. Mas os filhos, vocês entendem? Os filhos dos pais creram em Josué. É isto que tem que acontecer. Os filhos destes pais que nos geraram têm que crer em João. Crerão em João. Eu pensei, não vou falar sobre isso, porque as pessoas, elas olham com outros olhos. Mas esta é a verdade, porque Deus tem o povo do seu profeta em cada época. Se a gente notar, vou prosseguir mais alguma coisa com vocês aqui na Bíblia, e ver que quando Israel rejeitou a Deus no Calvário, São João capítulo 19, verso 19 e 20, presta atenção, porque o povo tinha rejeitado ele, aí ele vai começar a tratar com outro povo. São João 19, 19. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno,
Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Agora, aquilo para os judeus, vocês pensam que era uma grande coisa? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, eles tinham rejeitado ele como rei. Eles não quiseram ele como rei. E diz: caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Isso daí já era os judeus deixando a palavra, deixando o reinado, deixando de ser povo de Deus, porque rejeitou o profeta principal. Quando eles rejeitaram Moisés lá atrás, era o tipo, mas agora é o antitipo, agora é o real. Agora você vê, é Cristo. E eles rejeitaram outra vez e ficaram pro lado de fora, porque rejeitaram. E aqui Deus está já trazendo uma mensagem para eles, mesmo que eles não criam no que Pilatos escreveu, mas ele escreveu Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que ele escreveu em 13 idiomas, porque a mensagem, ela não ficaria com os judeus, porque os judeus tinham abandonado, descrido no seu rei, que era Jesus. Então agora a mensagem ia passar para o grego latim. Se nós olhamos estas promessas de Deus, Deus tratou com um povo, Deus tratou com um idioma, que foi o hebraico. Mas quando o povo rejeitou, ele já anunciou, através do que estava em cima da cruz, ele estava anunciando: vou deixar vocês, apenas vou estar com vocês ali no Pentecostes, mas quando estes meus judeus e os que entrarem do Pentecostes partirem, o evangelho estará sendo anunciado aos gregos, aos gentios. E foi isso que aconteceu, como nós já estudamos, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo não caiu só sobre os judeus, mas caiu sobre quem os judeus não gostavam, sobre os gentios, sobre os gregos. A língua que eles estavam usando naquele dia para poder começar a pregar o evangelho gentil. Isso daqui, irmãos, se opõe exatamente à crença judaica que existe nos nossos dias, pensando de que Deus está falando em hebraico. Ele parou, quando rejeitaram, ele parou de tratar com os hebreus, parou de falar no hebraico, ele não tratou mais nessa linhagem, deixou eles e os cortou. Não sei se tenho tempo para tudo isto, mas Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Atos 15, 14, e você vai ver onde foi que Deus anunciou o evangelho aos gentios. Exatamente no dia de Pentecostes, eram judeus e gregos que estavam ali ouvindo a mensagem, mas eram os gregos, os gentios, que estavam no dia de Pentecostes. Agora, nós temos um povo, o povo judeu, que Deus tinha que cortá-los. Paulo veio e avisou. Vamos dar atenção, que eu acho que eu lendo alguma coisa da Escritura hoje, achei por bem entregar isso para vocês. Tenham paciência. 11, verso 11 de Romanos. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda, a queda dos judeus, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, à contenda, ao ciúme. E se sua queda, a queda do judeu, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude.
agora está chegando, quando os gentios perdem a palavra do dia, não está ligado ao seu profeta. Então, essa mensagem, a mensagem volta para o judeu. Por enquanto, tome parte nesta mensagem, entre onde Deus está te dando a oportunidade de você ser povo do profeta. Em cada época eles foram povo do profeta. 11:13 de Hebreus, me perdoe, de Romanos, estou com Hebreus na cabeça, né? 11:13 de Romanos. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo dizendo, ele era apóstolo dos gentios. E se vocês lerem mais alguma coisa aqui na mensagem de Paulo, de Pedro, você vai ver que, como que Pedro também disse que Deus o chamou para pregar para os gentios. E agora Deus chamou Paulo para pregar aos gentios. Tem hora que Deus muda, Ele muda como Ele quer. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda a sua essência, a sua maneira de trabalhar, Ele muda. Ele chamou Pedro, Pedro começou a pregar, depois Pedro começou a trazer uma doutrina judaica sobre os gentios. Aí Deus teve que ter Paulo ali para mostrar para ele que aquilo não estava certo. Aí Deus tinha outro para pregar aos gentios. Não que Pedro se perdeu, Pedro foi aos judeus. E agora Paulo veio pregar aos gentios. Mas escuta, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Eu vou querer pôr em ciúme. Vou trabalhar com vocês e Deus vai operar grandes coisas com vocês, os gentios, e quem sabe eu faço isso e ponho vocês em ciúme com os judeus, e alguns deles que são da minha carne, que eles venham entrar entre nós, os gentios, que eu estou pregando. Paulo tinha um meio de levar a mensagem, ele levando para o gentio, mas pregando de uma forma que o judeu ficasse com ciúme. Porque só Paulo tinha a mensagem correta naquele dia. Era Paulo, Pedro tinha ido para os judeus, mas só Paulo veio como pregador aos gentios. Agora, Deus o havia separado para aquele fim. Mas Paulo ainda pensava em ganhar alguns da sua carne, da sua família, que é a família hebraica. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, a rejeição que os judeus tiveram? É a reconciliação do mundo, porque Deus veio em Cristo e reconciliou consigo o mundo todo. Qual será a sua admissão? Quer dizer, qual será quando o judeu entrar outra vez? O que vai acontecer? Senão a vida dentre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Escuta bem. A raiz é santa, os ramos o são. Por que a raiz é santa? Cristo, a raiz. Por que os ramos? Aqueles judeus tiveram que ser cortados. Porque São João capítulo 15 diz que aquele que não dá fruto, Deus pega, corta. Para quê? Corta ele, joga ele fora, para que os outros produzam mais fruto ainda. Porque com aquele indivíduo ali, vai impedir de dar frutos, porque é um galho infrutífero. E Deus o corta. É isso que São João 15 ensina. E aqui é o que Deus fez com os judeus. E se alguns dos ramos foram quebrados, os ramos dos judeus, e tu sendo zambujeiro, que é o gentio, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira.
O que o gentio passou a receber, o que os judeus perderam, o galho foi cortado e injetado no lugar, e nós estamos vivendo da vida daquela oliveira, que os judeus deveriam ser os galhos corretos, mas Deus teve que cortar os judeus e injetar o zambujeiro, o gentio ali. E agora, quando o gentio está ali, ele tem que ser santo também, porque a raiz é santa. Se a raiz é santa, os galhos, que eram os judeus, deveriam ser santos também. Mas se a raiz é santa, Cristo, os galhos, que é o gentio, que foi enxertado, é Deus dando oportunidade para o gentio ser salvo. Deus dando oportunidade porque os judeus rejeitaram. Vocês têm que saber, quando vocês rejeitam, Deus está pondo outro no seu lugar. Eu vou partir para o individualismo daqui a pouco. Deus põe outro no seu lugar, porque aqui Ele está pondo outra nação no lugar de uma nação. Ele está tirando nações e colocando no lugar de uma nação. Ele largou o judaísmo de lado, cortou o judaísmo. E aí vem os judeus hoje, alguns da crença judaica, querer que você esteja na fé judaica, no nome judaico. Deus cortou lá atrás, eles nem aprenderam com Paulo o que Deus fez lá atrás. Ele cortou, ele não está trabalhando mais com os judeus. Ele vai voltar a trabalhar com os judeus quando ele terminar de trabalhar conosco, isto é, quando a esposa for raptada, então Deus volta a trabalhar com os judeus, através de Moisés e Elias, os dois profetas, que terá o seu povo, que é os 144 mil também. Sempre é o profeta com o seu povo, ou o povo do profeta. Amém? Preste atenção, mais um pouquinho. E não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A raiz sustenta os ramos, os galhos, seja os judeus, agora sejam os gentios que foram enxertados. Não te glories porque você é um gentio. Simplesmente olhe que a raiz é o mesmo Deus que sustentou os judeus, é o mesmo Deus que está sustentando os gentios. O mesmo Deus que sustentou os judeus mataram ele. Era Cristo. Aí ele passou a sustentar a nós, os gentios, naquele tempo. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Agora, para nós aprendermos uma lição. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado no lugar dos judeus. Escuta, está bem, pela sua incredulidade, quer dizer, pela incredulidade dos judeus, eles foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Mas a pessoa começa a achar que é uma grande coisa. Não, Paulo está dizendo, você não tem que ensoberbecer, você tem que temer. Porque Deus cortou aquele ramo e colocou você no lugar dele, para que você pudesse ser humilde e ouvir o seu profeta no dia que você vive. Israel não pôde ouvir, agora os gentios tinham que ouvir Paulo. Era claro, tinha que ouvir Paulo. E Deus está trabalhando 7 eras da igreja, um período de 2 milênios. Deus não está trabalhando com o judaísmo. As 7 igrejas gentias são 7 cidades na Ásia Menor, que é gentia. É um período gentil que Deus está trabalhando. Agora Ele está na última hora, tomando o seu povo, que desde aquele tempo que os judeus rejeitaram, Cristo pegou nós um galho e enxertou. E nós estamos vivendo da seiva daquela raiz, das vitaminas, do poder, da graça daquela raiz que os judeus rejeitaram.
agora é o nosso tempo, agora não vai se engrandecer. Ele diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é os judeus, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupará a ti também. Cada um de nós, ao ouvir a mensagem, precisava era temer e ver o que Deus tem feito por nós neste tempo final. Porque o Evangelho já está quase de volta outra vez para os judeus. E nós, os gentios, que viemos lá do Pentecoste, do tempo de Pedro, e que passamos pelo ministério de Paulo, apóstolo e profeta aos gentios, agora estamos no último profeta que Deus mandou, com vidência, para revelar sua palavra, para poder tomar o livrinho. Foi só o 7º anjo que tomou o livrinho. O anjo forte só entregou o livrinho para o 7º anjo. Tinha mais HM, no tempo do irmão Brana, tinha o Gran, tinha outros. Mas o livrinho foi entregue em forma de uma espada que caiu nas mãos do profeta, e esta era a palavra de Deus, que cabia perfeitamente na mão do profeta, só na mão dele. E ele revelou os mistérios que estavam ocultos para nós, para que ele pudesse formar um povo seu. Moisés desce porque o seu povo pecou, o seu povo errou, o seu povo corrompeu. Eles eram o povo de Moisés. Nós somos povo de Brana. Você pode ver que nós tivemos esse ministério durante esses 2 milênios, através de Paulo. Você sustenta com o ministério de Paulo, de Pedro, e os 4 evangelhos falando sobre Jesus Cristo. Mas agora, para o tempo final, o Apocalipse teria que ser aberto, teria que tirar o véu. Apocalipse quer dizer tirando o véu, mas ele era um livro com véu. Agora não, agora foi tirado o véu. Nos dias da voz do 7º anjo, o véu foi rasgado. O véu do Apocalipse, o véu dos mistérios, o véu dos trovões, o véu do novo nome, tudo foi rasgado. Você passou a ver o novo nome correto, você passou a ver o Cordeiro fora do trono. Isto é porque o véu foi rasgado. Houve um ministério que rasgou o véu, que abriu nossos olhos, que tirou o véu, e nós passamos a enxergar, e nós somos povo deste profeta. Amém? Somos povo do profeta Brana. Ninguém pode negar isto como verdadeiros eleitos. Eles não podem negar. Somos povo do verdadeiro profeta do último dia, que Deus mandou, o único que tinha comissão igual a de Cristo e superior. Irmãos, não iguale mais nenhuma pessoa com esse ministério. Não iguale pessoa, você não iguala com esse ministério. Deus veio em carne em Jesus. Jesus falou que outro viria, ia fazer coisa maior que ele, e já veio. Foi William Branham, e fez maior do que Jesus fez, cumpriu as Escrituras. E era Deus no amanhecer, Jesus, e Deus no entardecer. Deus estava em Branham. Jesus é Branham. É simples isso daí. Jesus agora estava em Branham, assim como Deus, Espírito, estava em Jesus. Jesus venceu, voltou a Espírito, voltou ao Pai. Vim de Deus, ele diz, e volto para Deus. Para que ele voltou para o Pai, voltou em Espírito, para que ele pudesse vir na 7ª e última era e se derramar num homem outra vez, para que tivesse o povo do profeta do último dia. Nós não somos o povo do profeta Noé. Nós contamos história. Nós não somos o povo do profeta Abraão. Nós contamos história daquele tempo. Eles apenas eram tipo
Abraão era tipo. Nós temos hoje a realidade. Nós não estamos vivendo em sombra. Você vê a sombra de uma pessoa, mas depois você vê a pessoa. Tira os olhos da sombra. Eles viviam pela lei, que era a sombra dos bens futuros. Mas quando a pessoa da sombra apareceu, que era Cristo, eles rejeitaram a pessoa. Esse é o problema. Eles ficam olhando na sombra, eles olham, tem algo para acontecer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Sim, Deus ia fazer. Aí chegou o Brana, aí chegou a pessoa, aí chegou a realidade. Eles continuaram olhando ainda na sombra, que Deus ia fazer, e Deus já tinha feito. Eles não viram a pessoa. Esse é o problema. Como os judeus não viram Jesus, os gentios não viram Brana, mas nós somos o povo do profeta. Amém. Eu não quero prolongar muito aqui, mas deixa eu ver mais um versículo, porque capítulo 5, verso 19 de Romanos, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Adão desobedeceu, nós todos fomos feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Este é o nosso momento de aproveitarmos esta palavra da obediência e não da desobediência. Quando Deus tem uma mensagem para nós no dia e nós a obedecemos, nós somos o povo daquele profeta. Quando nós desobedecemos, nós estamos como Adão, trazendo morte espiritual para casa, para a família, para o trabalho, até para os patrões. As pessoas que não percebem. As pessoas vão ser prósperas por ter um crente verdadeiro trabalhando para eles. São prósperos. Aonde você vai, você prospera. Era como José, ele prosperou até na cova. Quando sepultaram, a hora que tirou, na venda dele, pensavam que estava perdido, venderam ele. Ele prosperou, foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar quis agarrá-lo e ele deixou ela de lado. E não adulterou com ela, e ela jogou ele na cadeia. E Deus estava com ele na cadeia. É a gente perceber que Deus, através da obediência também de cada um, pode fazer algo grande por nós. Se você obedece, você pode ter algo grande dentro da sua casa. Você pode ter bênçãos dentro da sua casa, seja natural ou espiritual. E o problema é que a bênção natural, Deus derrama sobre todo mundo. Mas a bênção espiritual se necessita de fé para possuí-la. E fé no quê? Fé na palavra do dia, no profeta do dia. Alguém diz, não, mas eu creio em Jesus. Se vocês crescem em Jesus, pentecostais, vocês seriam batizados no nome dele, nem em Jesus vocês creem. Vocês estão enganados e enganando a congregação. É isso que tem acontecido. E o povo paga por isso, porque o povo também é mau. Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Não tem outro conhecimento senão o de Deus no dia. E eles rejeitam. Também eu te rejeitarei, diz Deus. Você me rejeita? Eu te rejeito também. 4 e 9 de Oséias. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ele é vendido, o povo compra ele. E assim como é o povo, é o sacerdote. Eles não creem mais naquela liderança sacerdotal. O irmão, vai ler a mensagem do profeta, para você ver, quando ele mostra a ordem da igreja, que o pastor, ele tem a palavra superior na igreja. E o que alguns pensam, não, nós podemos tirar, nós podemos fazer isso e aquilo.
Eles olham outras coisas. Só quando ele peca, só quando ele erra, e ainda se a maioria da igreja votar nele, você não pode falar nada. Se você não quer, você tem que sair daquele lugar. Porque ainda o que manda é aquele pregador com aquele povo dele. Não importa que o povo escolhe a coisa errada. Tem aqueles que escolhem a coisa certa. E nesse tempo as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado. Eles andam na Trindade e acham que é certo e está errado. E pensa que eles querem conselho, querem ajuda? Não, eles não querem. Não querem que você fale nada, faça nada por eles. Bem, Judas desviou. Para nós chegar ao final, Judas desviou. Atos 1, 24 e 26, eu quero até ler para vocês isso daqui, porque é bom. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. E Judas tinha tomado seu lugar. Judas tinha saído. Judas tinha abandonado. Judas tinha traído. O lugar dele ficou vazio, mas tinha que ser preenchido para completar aquele apostolado. Precisamos de um, e é homem, não é mulher. Nós precisamos de um apóstolo aqui, um apostolado. Então nós estamos precisando de um para completar, porque um errou, um falhou, um traiu. Um não esteve com a mesma opinião e palavra daquele profeta. Pensaram diferente daquele profeta. Até hoje, porque eles são formados, são estudados, e não pode um crente pegar a mensagem e começar a estudar dia e noite. Estuda a Bíblia, estuda a mensagem. Daqui a pouco ele pensa que foi Deus que colocou no coração dele de fazer algo. E começa a contrariar o profeta. Então eles são enganados até pelas orações deles, são enganados pelos jejuns deles. Eles são enganados através de grandes orações que eles fazem, de grande estudo da Bíblia e de estudar a mensagem, mas eles estão em desacordo com o profeta, do qual ele deveria ser povo deste profeta. Nós devemos, quando a gente crê no irmão Brana, a gente fala bem do irmão Brana, a gente está ao lado daquilo que o irmão Brana pregou, a gente sabe todos os pontos que ele pregou. Que alguém diz é negativo, você chega ali e dá luz. Porque você é um filho, você é povo, é o único que sabe acender a luz. Há um homem aqui que pode acender a luz. Não há uma meia dúzia quando o irmão Brana pregou. Ele diz, há um homem aqui que pode acender a luz. Porque sempre é um homem que acende a luz. Pode ter um monte de gente para apagar a luz, mas tem um homem para acender a luz. O profeta acendeu a luz para nós. Então, e orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Deus não deixa o lugar vazio. Eu tenho que saber se eu não crer nesta mensagem, Deus põe outro no meu lugar. Se você não crê nesta mensagem que estamos pregando, Deus põe outro no seu lugar, pode ficar despreocupado. Se você trai, se você pensa que o seu tipo de consagração te leva a ser um superior da voz do dia, da mensagem do profeta de Deus neste dia, você se perde, porque você não vê o que Deus está fazendo, você não é povo deste profeta. Não adianta o povo da mensagem dizer que é povo de William Brana. Prega para eles o novo nome, eles não crê. Mas quem foi que falou o novo nome? Foi Brana. E o novo nome é para gentil. Um gentil levaria seu nome. Um gentil. Ele não podia falar, um gentil levaria seu novo nome, porque senão ficava revelado.
Mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele diz, então um gentil levaria seu nome. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Por que não crer? Só Deus pode nos ajudar a prosseguir e a permanecer como povo do profeta. Mas se nós desviarmos, eu não estou falando isso porque alguém desviou, porque muitas vezes a pessoa está dentro do grupo e é desviada. Dentro do grupo, ela está dentro do grupo. Muitas vezes as pessoas estão dentro do grupo, elas estão desviadas, passa tempo para elas mostrar que elas estavam desviadas. Judas estava dentro do grupo, ele já era um desviado, ele dava ouvido para os de fora, eles davam ouvido para os sacerdotes, mas não dava ouvido para Jesus. Ao invés de escutar Jesus, ele escutava o sacerdote. Ele queria posição, ele queria dinheiro, ele queria fama, e ele teve. Mas aquele dinheiro, aquelas moedas, queimou na sua mão, quando ele viu que ele tinha traído, mas era tarde demais. Senhor, ajuda meu irmão, minha irmã, a confiar na sua palavra, a crer nesta mensagem que o Senhor tem dado nesse tempo final. Nós somos povo deste profeta, por quê? Porque nós somos a esposa, nós somos João, nós somos a esposa, nós somos povo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Estamos agradecidos por isso, Pai, por esta luz ter chegado a nós. Então nós somos submissos a esta mensagem, a estas ordenanças, ao que o profeta pregou, ao que ele ensinou, ao que a terceira etapa foi revelada, que era o mistério que estava escondido, porque não havia ainda um casamento, mas quando veio o casamento, teve a esposa para casar. Aqueles que ouviram a mensagem e casaram com essa mensagem, então elas encontraram o esposo, a palavra revelada. Obrigado. E agora estamos vendo os mistérios, os segredos que não podíamos ver quando era solteiro, Senhor. Não podíamos ver, estávamos solteiros, não podíamos ver os mistérios, a nudez do próprio Deus, da própria palavra, do próprio Apocalipse 10, de 1 a 7. Não podíamos ver a nudez até que casamos com Apocalipse 10, de 1 a 7. Somos a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11. Já vimos a nudez de Deus, a nudez, sim, o mistério que estava oculto. Eram mistérios ocultos que só é revelado à sua noiva, à sua esposa, diz o seu profeta. E nós cremos nisto, Pai. Obrigado por sermos povo do profeta, povo do sétimo anjo, povo da revelação, povo de William Branham, povo do novo nome Branham. Estamos agradecidos, Senhor, porque é um gentil que levaria o seu nome. O Senhor trouxe o nome para os judeus, mas um gentil traria o seu nome para nós, aqui nesse tempo final. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas recebam não somente a bênção natural, física, mas recebam a bênção espiritual para suas almas, sejam salvos enquanto é tempo. Reconheça que és alguém que estava enxertado naquela verdadeira raiz que sugava aquele alimento. Estamos agradecidos por isso, Pai, como um gentil salvo, um gentil que pode alimentar da seiva divina, a seiva que vem desta raiz, não de uma raiz judaica, mas da raiz divina, a raiz de Jessé. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando eu busquei o Cordeiro no trono, não estava mais. Ele até mesmo já tinha saído do trono do Pai. Quando ele saiu, ele rugiu como um leão,
mais intercessão, e o livrinho estava em suas mãos. Foi o cordeiro quando ele saiu para reclamar, pôs um pé na terra e outro no mar, e jurou que o tempo já não é mais. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. William Branham, nosso profeta, nos advertiu. Ele entregou sua mensagem e depois partiu. E na mensagem a cura divina ele disse assim: Deus terá um homem depois de mim, para a geração que está para vir. Já se cumpriu o que Branham disse, já aconteceu, e esse homem já apareceu. Sua mensagem me converteu. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar.